Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra, vamos entender o clima tenso que está se formando no mundo, conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Programa de hoje, 25 de julho de 2025. Olha, o cenário global realmente está fervendo. De um lado, a gente vê crises humanitárias bem graves se aprofundando, como em Gaza e no Sudão, né? Onde a fome parece estar sendo usada como tática de guerra, infelizmente. Exato. E assim, ao mesmo tempo, uma escalada militar e diplomática muito clara. A gente vê a Rússia falando em criar zonas tampão na Ucrânia, a Coreia do Norte testando mísseis, falando abertamente em guerra real. E os Estados Unidos, por outro lado, criando leis para, pressionar economicamente a China em relação a Taiwan. É muita coisa. Sim. E isso sem contar os grandes exercícios militares, né? Tanto da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Europa, quanto dos americanos lá no Pacífico. E ainda por cima um conflito novo esquentando entre Tailândia e Camboja. É muita frente de tensão aberta ao mesmo tempo. Uhum. E no meio disso tudo, a gente vê algumas tentativas de diálogo, né? Como a cimeira entre a União Europeia e a China, tentando achar um equilíbrio ali entre interesses comerciais e as divergências políticas. Além, claro, da constante atualização de sanções econômicas, que viraram, assim, ferramenta comum, né? Vamos focar um pouquinho, então, nessas crises humanitárias? A situação em Gaza, pelo que a gente ouve, é desesperadora, não é? Sim, é. Os números sobre a fome são realmente alarmantes. Fala-se em mais de 100 mortes já por subnutrição, por causa do bloqueio contínuo. Organismos internacionais, governos, tipo o da Austrália, estão condenando o que eles chamam de negação de ajuda humanitária. E tem acusações diretas contra Israel sobre usar a fome como arma de guerra. Nossa. E essa pressão parece que está chegando até dentro dos Estados Unidos, né? Tem relatos de veteranos militares, médicos, pedindo publicamente para a administração Trump rever o apoio a Israel. Exatamente. Existem protestos, sabe? Cartas abertas direcionadas ao governo. Mas, por outro lado, figuras importantes, como o secretário de Estado Rubio, já vieram a público para rejeitar qualquer plano de reconhecer um Estado palestiniano agora. Ele classificou isso como algo imprudente. Então mostra bem essa divisão interna lá. Entendi. Saindo um pouco do Oriente Médio, mas ainda nessa questão humanitária grave, como é que está o Sudão? A crise lá continua? Continua gravíssima. Especialmente em Kordofã, a escassez de alimentos está atingindo níveis assim catastróficos. Milhões de pessoas deslocadas internamente. E a situação política é complicada, né? Porque alguns grupos sudaneses rejeitaram a mediação dos Emirados Árabes Unidos, acusando eles de fornecer armas para um dos lados do conflito. Isso dificulta ainda mais qualquer solução, claro. Com certeza. Agora, vamos dar uma olhada nas movimentações das grandes potências lá na Europa Oriental. Essa menção da Rússia às zonas tampão na Ucrânia. O que isso realmente sinaliza para a gente sobre a estratégia deles a longo prazo? Olha, sugere uma intenção bem clara de consolidar os territórios que eles já ocuparam, né? E criar uma barreira defensiva que seja duradoura. Basicamente, indica que a Rússia está se preparando para um conflito prolongado, buscando talvez tornar inviável qualquer contra-ataque ucraniano nessas áreas específicas. Os avanços recentes deles parecem seguir essa lógica. Enquanto isso, as negociações de paz, continuam paralisadas, né? Apesar de algumas trocas de prisioneiros bem pontuais. E essa tensão toda acaba se espelhando lá no Indo-Pacífico, com a Coreia do Norte, a questão de Taiwan. Sem dúvida nenhuma. A Coreia do Norte está particularmente ativa, o Kim Jong-un falando em prontidão para a guerra real, continuando com os testes de mísseis e, segundo alguns relatos, até enviando soldados para apoiar a Rússia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos aprovaram uma lei bem específica, né, ameaçando expor bens financeiros de autoridades chinesas caso Pequim decida atacar Taiwan. É uma tentativa de dissuasão econômica bem direta, bem pessoal até. E Taiwan, claro, continua reforçando as próprias defesas. E no meio disso tudo surgiu essa notícia, essa possibilidade de mudança na política americana em relação à Coreia do Norte, falando até em congelamento nuclear. Como é que a gente entende isso? Assim, olha, é uma mudança potencial bem significativa. Pela primeira vez, parece que há um reconhecimento
público por parte dos Estados Unidos da Coreia do Norte como uma potência nuclear de fato. A ideia aparentemente seria negociar um limite na produção de novas armas nucleares, em troca de algum alívio nas sanções. É uma abordagem que alguns veem como pragmática, né? Mas que gera muita discussão sobre o impacto disso no regime global de não proliferação nuclear. É delicado. E, para completar esse quadro de tensões todo, a gente tem os exercícios militares e essas disputas regionais esquentando. Exato. A gente viu exercícios de grande escala, como o Neptune Strike da Organização do Tratado do Atlântico Norte, na Europa, e o REFOR-PAC dos Estados Unidos, lá no Pacífico. São demonstrações claras de força, de prontidão das alianças ocidentais. E, ao mesmo tempo, essa troca de tiros e ataques aéreos na fronteira Tailândia-Camboja, por causa de uma disputa antiga lá, é o incidente mais sério em anos. E isso coloca à prova a capacidade da Associação de Nações do Sudeste Asiático de gerenciar conflitos ali na própria vizinhança. E a diplomacia econômica, aquela cimeira União Europeia-China, como ficou? Mostrou bem a corda bamba, né? A União Europeia, de um lado, pressionando a China sobre desequilíbrios comerciais, subsídios estatais, mas, ao mesmo tempo, buscando cooperação em áreas como o clima. É um equilíbrio que está cada vez mais difícil de manter, sabe? Realmente. Um cenário global bem complexo e cheio de pontos de interrogação. Bom, ficamos por aqui hoje. Obrigado por acompanhar essa análise aqui dos acontecimentos. Continue ligado com a gente para entender os próximos capítulos dessa história global que não para de se desenrolar. Até a próxima!